Bom dia a todos. Vou pedindo para vocês já irem se acomodando. Bom dia. A CCE tem como visão ser referência mundial na operação de mercados de energia até 2030. Pensando nisso, a organização tem um planejamento estratégico robusto em busca da evolução do mercado e da Câmara. Um dos caminhos traçados por nós e por meio de uma agenda estratégica com temas em que atuamos ativamente para o desenvolvimento do setor. Um deles é a segurança do mercado, frente em que já trabalhamos há um tempo e na qual temos trazido contribuições significativas para o mercado. Por isso, é uma honra para a CCE recebê-los hoje nesse encontro, para que conheçam as nossas propostas sobre monitoramento prudencial, do ponto de vista institucional, de risco e tecnológico, e possam contribuir com o seu aprimoramento, seja aqui nos momentos de discussão ou na nossa consulta pública. Desejo a todos um bom evento e agora eu passo a palavra para o nosso presidente, Rui Altieri. Muito bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Como a Flávia falou, esse tema de segurança de mercado ele é valiosíssimo para a CCE. Lembrando um pouquinho lá atrás, final de 2018, início de 2019, tivemos uma série de problemas. O setor elétrico foi notícia na imprensa e notícias muito ruins. Lembrem, quebradeira, calote de milhões, e as coisas foram se consertando, nós fomos sobrevivendo e superando aquela fase ruim. E sempre, a partir daí, a CCE, junto com o mercado, nós temos tentado melhorar. Sabemos que temos problemas, temos fragilidades nesse quesito. Avançamos muito, trabalhamos muito em conjunto com o mercado como um todo, mas tem uma última etapa para fazer. Eu acho que essa consulta pública é um passo importantíssimo. A gente brinca lá na CCE que hoje nós temos todos os instrumentos para trabalharmos como legista. Depois do fato consumado, nós vamos aprender com o que aconteceu. É importante que a gente seja aquele médico do check-up, que antecipa, vê os problemas, tenta corrigi-los o mais rápido possível, na maioria das vezes consegue, para não tomar nenhum susto lá na frente. E é tudo isso que a gente construiu nesse período todo. A CCE trabalhou muito, vocês ajudaram muito, discutimos bastante. Não somos unanimidade, tem pessoas que pensam um pouco diferente, mas acho que o caminho está traçado. Todos nós queremos isso, está escrito bem aqui. Segurança de mercado, queremos trabalhar com tranquilidade, que o mercado cresça, prospere, como tem que ser, sem tomar susto de vez em quando. Tá? Eu espero que vocês aproveitem o encontro de hoje, tá? Consigam aprimorar, conhecer ainda mais a nossa proposta. Estamos com uma consulta pública na ANEEL aberta. Aqui eu agradeço a presença da ANEEL, na figura do Colli. O diretor Elvio não pôde vir, teve um compromisso de última hora em Brasília, mas que gostaria de estar aqui. E aí, eu deixo vocês aqui, agradeço também o FASE, na figura do Rodrigo. O Menel não pôde vir também para prestigiar a gente aqui, e também contribuir, tá certo? Mas eu espero que vocês aproveitem, eu acho que vai ser uma manhã muito proveitosa. Todos nós temos muito a aprender, a debater, a contribuir principalmente nesse tema. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Rui. E antes de abrir para o nosso primeiro painel, convido a todos vocês a assistirem ao nosso vídeo institucional. Quando você aperta um botão, coloca um plug na tomada, dá um passo adiante, você conta com a CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Trabalhamos para que a energia elétrica chegue até onde ela precisa estar, integrando geradores, distribuidores, comercializadores e consumidores. Desde onde ela nasce, se propaga, até onde se transforma, é o mercado de energia ganhando vida. O caminho é longo e complexo, por isso estamos aqui para facilitar todo o processo, para que o mercado de energia elétrica continue evoluindo no país.
Não temos segredo, temos valores. Colaboração, compromisso com o cliente, ética e transparência, excelência e valorização das pessoas. Somos uma empresa que não para de crescer com a qualidade de seus profissionais e tecnologia. O futuro vem aí e a CCE estará lá com você e para você. Temos como visão ser referência mundial na operação de mercado de energia em 2030. Essa é a nossa energia. Esse é o nosso compromisso, ser a casa do mercado. CCE, seguindo seu propósito de desenvolver mercados de energia eficientes, inovadores e sustentáveis em benefício da sociedade. E agora, para compor o painel, convido ao palco Rosiane Santos. Bom dia a todos. Então, tá bom. De novo, então, bom dia a todos. Queria agradecer aqui a presença dos painelistas, do Cole, da Rose e do Rodrigo, e chamar aqui a Rose para a nossa apresentação institucional. Bom dia, gente. É um prazer imenso, vocês não sabem quanto a CCE está feliz com esse encontro. Porque isso, na verdade, é uma primeira fase, o fato da consulta pública tá aí para a gente contribuir, de muito esforço e muito diálogo. Então, é com muita satisfação que todos nós estamos aqui para a gente ter essa manhã de troca, conversa e construção conjunta. Bom, queria aqui dar bom dia ao meu painel, ao Cole, representando o diretor Elvio, muito bem-vindo, à Madalena e ao Rodrigo, representando aqui o FASE. Bom, gente, para a gente começar a falar um pouco de toda a nossa história aqui com esse tema de segurança de mercado, a nossa proposição aqui é fazer um histórico de como a gente trabalhou, né? Que foi um trabalho construído, discutido e ainda a ser discutido nessa segunda fase da consulta pública. Então, recapitulando aqui, em maio de 2019, a CCE, já preocupada com o tema, até porque esse tema da segurança sempre foi um tema relevante, sempre foi discutido, apresentou a proposta de chamada de margem semanal. E, nesse mesmo ano, em 2019, houve o lançamento da fase 1 dos indicadores de segurança, em julho. E aí, continuando aqui a nossa vida em 2020, a gente teve em janeiro o lançamento da segunda fase dos indicadores e também a gente entrega para a ANEEL a nota técnica 55, que é essa resolução 1014 de hoje, que fala dos critérios de entrada, manutenção e saída, que é muito importante e que faz parte de uma engrenagem das notas técnicas que a CCE produziu ao longo do tempo, que tem toda uma lógica de encadeamento e faseamento. Então, a nota técnica número 1, ou a resolução 1014, na verdade, ela determina aí quais são as regras de participação do clube, né? O que é que você tem que ter para entrar, mas não basta só entrar, você tem que se manter rígido durante a sua participação e também aprimora os critérios de saída. Nesse mesmo ano, em 2020, a gente percebeu, quando foi conversar com o mercado, e eu acho que esse é um ponto muito importante, porque que essa primeira proposta da CCE, que era a chamada de margem semanal, não foi tão bem recebida. E aqui fica um recado bastante importante institucional da CCE, que toda vez que a CCE faz uma proposta, ela não arvora para si ser dona da razão. Então, a gente faz achando que é a melhor proposta que poderia ter sido ao apresentar. Mas a gente está sempre disposto a escutar o mercado e construir com o mercado.
E nessa toada, a gente percebeu que existiam muitas críticas do mercado, uma reação a essa proposta, e recolhemos essa proposta, então, em julho de 2020. Recolhemos essa proposta e fomos entender o que o mercado queria e como que a gente poderia fazer diferente para que a gente tivesse uma solução que, de fato, fosse legitimada e que a gente pudesse avançar. Nesse momento, o que eu ouvi do mercado foi, olha, o mercado financeiro funciona super bem. O nosso mercado financeiro é uma referência internacional, é extremamente respeitado. Por que não pode ser parecido? A gente foi estudar. A gente foi estudar, fez um depara do setor financeiro. E, obviamente, a gente não fez um corte e cola, porque se a gente estivesse aqui com uma proposta exatamente igual ao setor financeiro, seria mais restrita ainda do que a gente a nossa alternativa, que a gente escolheu e elegeu em construção com todos vocês. E a gente apresentou um produto, que foi a nota técnica número 3. A gente começa também em agosto, um roadshow com as associações, mostrando essa proposta, a diferença dessa proposta, de modo que a gente queria colher as impressões e ter feedbacks se a gente estava no caminho certo. Então, a gente pode dizer que, nesse momento aqui, que a gente começou a fazer esse roadshow, a gente, de fato, começou uma escuta extremamente ativa desta proposta inicial, inspirada no mercado financeiro, que a gente colocou na mesa. Em novembro de 2020, a gente, então, fez essa nota técnica, número 3, em que ela tinha o duplo flag, condutas atípicas e gradações, sanções e stress test. E, evoluindo aqui para o ano 2021, nessa mesma toada, nessa mesma cadência de você construir isso e estar no mercado, entender como funciona, a gente fez várias visitas a instituições financeiras e a gente assinou um memorando de entendimentos para troca de conhecimento com a BBCE. Também nesse ano 2022, a gente tem aqui essa nota técnica 4925, que é a 3.1. E aí que eu acho que é importante fazer uma comparação, né, do que aconteceu com essa nota técnica de novembro, que era 3, e o que é que tem aqui essa técnica de agosto 3.1. Quando a gente foi fazer o roadshow, mostrando a nossa proposta técnica 3, a Abracel, bem como outras associações, mas eu posso dizer isso, que, de fato, ela teve uma contribuição nesse sentido, ela falou, olha, a gente quer ir no caminho, o tema de segurança é importante, mas a gente quer já que a gente está inspirado no modelo financeiro, eu gostaria, então, que o monitoramento fosse prudencial, assim como os bancos fazem. E a gente foi estudar, vamos ver se isso funciona, se isso não funciona, se a gente consegue exatamente o mesmo objetivo. O Rui falou aqui uma coisa muito certa. Hoje a gente faz o monitoramento o melhor que a gente pode, com as informações que a gente tem, mas a gente não consegue antever o problema, porque a gente está sempre fazendo como legista, né, Rui, que você acabou de falar. Ó. A gente está sempre vendo o corpo morto e a gente vai entender de que ele morreu. Essa proposta do monitoramento prudencial, ela faz exatamente o contrário. Ela é preventiva, por isso que ela é prudencial. E o importante aqui é que os agentes encaminham as informações e essas informações, na verdade, refletem, de fato, o que está acontecendo na casa de cada agente. Então, com essa metodologia, a gente conseguiria praticamente o mesmo resultado, de uma forma diferente, de uma pauta conversada, construída com todos vocês aqui. Quando chegou aqui em 21 ainda, em novembro de 21, nós também encaminhamos a nota técnica número 4, com esse número bonitinho aqui, 6735. Essa nota técnica, então, era o complemento do fechamento dessa proposta, que tem um início, um meio e um fim, e, nesse caso, seria as salvaguardas financeiras, também inspirada no setor financeiro, mais no painel de risco, isso vai ser melhor detalhado, e também inspirada em mercados, operadores de mercados internacionais. Nesse caso aqui, a gente trouxe um paralelo muito semelhante, no que podia ser semelhante, ao Nord Pool. Tá? Então, a gente tem aqui uma proposta de layers de salvaguardas financeiras, que não está em discussão agora, e só relembrando, o evento de hoje é para a gente falar estritamente do monitoramento prudencial, uma vez que a gente está na fase 2 da consulta pública 11, que trata do monitoramento prudencial. Bom,
Em 2022, também, a gente iniciou o início da reestruturação interna do time de monitoramento. A gente entendeu que não só vocês teriam que se preparar para essa nova mudança, como a gente também tinha que se preparar. Que essa era uma mudança estrutural para todos nós. E a gente também tinha que fazer o nosso dever de casa. Então, a gente mudou algumas pessoas da equipe, a gente procurou profissionais com esse viés muito financeiro, muito de risco, porque a gente precisava e precisa, e sempre precisará, estar preparado, porque esse mundo é dinâmico, né? Isso é uma evolução permanente, né? Sempre tem operações novas, produtos novos, serviços complexos que vão ser oferecidos aí, e a gente aqui do lado de cá tem que estar atento também nesse cenário evolutivo e de aprimoramento para fazer esse monitoramento. Em 22 ainda, a gente teve a implantação do SAS. O SAS é um sistema que é utilizado na B3 e na BCE. Então, a gente hoje tem esse mesmo sistema dentro da CCE, que ajuda a fazer índices e análises estratégicas e sistêmicas no monitoramento. E aí, a gente começou a receber, o tema começou a evoluir, a gente teve 2 relatores nesse processo, a gente vai falar mais adiante, e aí a gente começou a receber a seguinte pergunta, essa nota técnica aí 3.1, em que pese ter um monitoramento prudencial, a gente não está conseguindo reproduzir. Como é que eu vou fazer uma operação sombra se eu não tenho um V0 de parâmetro? Eu preciso ter um V0. Aí a gente foi para dentro de casa de novo, ouviu o feedback construtivo e falou, vamos fazer, então, esse V0 de parâmetros. Faz aqui uma pausa e eu queria registrar um parabéns para todo o time da CCE que trabalhou nisso. Foi um trabalho plural, de vários conhecimentos, e foi um trabalho feito com muita dedicação, senso de pertencimento e amor. Então, eu queria fazer um registro aqui, equipe, que fez esse manual algébrico, e que eu acho que ele foi importantíssimo para que a gente pudesse evoluir nessa caminhada da segurança de mercado. Com esse manual algébrico, então, a gente entregou o que era um V0 para a gente começar a tentar entender como seria esse período sombra. E aí, em 2023, janeiro, um outro tema que a gente vai falar mais adiante também, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a confidencialidade, a transparência e a diligência dos dados que vocês vão nos entregar, conforme a nossa proposta. E aí a gente, na verdade, desenvolveu todo o sistema, e a gente colocou esse sistema para teste da solução tecnológica, uma semana em janeiro para todos os agentes, outra semana em fevereiro, e colocamos isso aqui para estresse, né, dos agentes, em 2023. Bom, em termos aqui da evoluções de segurança de mercado, como eu disse, a gente sempre teve a CCE, não só na área de segurança de mercado, mas em todas as frentes dela, ela sempre procura dar de si o melhor, e ela tem uma inquietude permanente de sempre aprimorar naquilo que é possível, naquilo que ela enxerga, ou naquilo que ela detecta. E, nesse caso, a gente falou assim, olha, eu não tenho todas as informações que eu gostaria, eu não tenho uma informação anterior preventiva, mas eu posso melhorar com o que eu tenho hoje. Então, o que é que a gente fez? A gente implantou o SAS, que eu disse anteriormente na apresentação anterior, que é um sistema, uma plataforma reconhecida internacionalmente, e a gente criou o ARE, que é a Análise de Risco Integrada. E qual é a diferença disso aqui? A diferença disso aqui é que a gente agora tem 3 pilares de avaliação, com as informações que a gente tem, que é o pilar financeiro, comercial e operacional. Esses pilares, eles se juntam, essas informações se juntam através dessa implantação do SAS, e a gente tem índices que a gente consegue ler melhor o que a gente tem. A gente também iniciou uma questão muito, muito relevante, que eu acho que é fundamental na questão do monitoramento prudencial, que é um processo educativo e de consciência. Então, aqui fica um recado muito relevante, que a CCE não tem prazer nenhum de aplicar penalidade. A CCE não quer ser polícia. A CCE não quer perseguir ninguém. A CCE, na verdade, está trabalhando para um mercado mais rígido, mais seguro, que atraia cada vez mais investidores e investimentos, obviamente. Então, aqui, a gente começou a pedir
informações de 100% do book e outras informações numa planilha, na ordem mais ou menos de 150 comercializadores, a Madalena me corrige se eu estou equivocada, e 93% desse envio de informações foram respondidos, estabelecendo a confiança e a parceria dos agentes. Então, com o que a gente tinha hoje, a gente conseguiu evoluir na nossa operação de monitoramento. Bom, aqui a gente tem a consulta pública número 11, 2022, e aí eu queria fazer um registro, que todo esse trabalho foi com muita parceria com a ANEEL, durante todo o tempo. A gente sempre teve uma preocupação de estar conversando, alinhado, porque eu acho que o que traz sucesso a qualquer solução para esse setor é o alinhamento entre as instituições. E eu acho que eu posso dizer hoje que a gente está totalmente alinhado nessa proposição. Então, faço aqui o registro à Cole e também faço o registro ao diretor Efraim, que foi a primeira fase da consulta pública, e ao Elvio, que também agora é o relator desta segunda fase tão importante da consulta pública 11. Bom, nessa segunda fase, ela termina em abril de 23 para contribuições. Então, eu peço para vocês que contribuam nessa segunda fase, porque eu acho que a contribuição é fundamental para a gente, na verdade, azeitar, concluir, questionar, e que, quando saia essa resolução, a gente esteja muito consciente daquilo que todos nós construímos juntos com o aval do nosso regulador. A síntese das propostas é o monitoramento prudencial, que eu acabei de falar. A gente também tem exemplos de condutas anômalas. Fica aqui o registro que esse exemplo de condutas anômalas também é inspirado no mercado financeiro. Nós temos, acho que, 5 condutas anômalas com a mesma rubrica naquilo que cabe do mercado financeiro. E a gente acha isso muito, muito relevante, porque a gente começa, na verdade, a objetivar as possibilidades. Então, assim, a regra do jogo está clara. Está clara para o operador de mercado, quanto CCE, e está clara para quem opera no mercado. Então, eventualmente, quando vocês enxergarem lá as condutas anômalas, vocês vão dizer que não sabiam, não vão poder dizer que não sabiam que não era uma conduta anômala, nem a gente, do outro lado, vai poder criar uma conduta anômala que não está lá prevista. Então, é muito importante, porque isso dá segurança jurídica no processo. A gente tem aqui também as sugestões de sanção e gradações. Hoje, a gente tem uma resolução que é muito binária, é 0 ou 1. E essa proposta que a gente tem aqui é uma proposta que ela olha a gravidade do ato praticado com relação a um ou a outros. E aí você tem uma possibilidade de fazer a aplicação de dosimetria. Também aplicada no setor financeiro, este princípio. A gente também procurou fazer um procedimento administrativo estruturado. Então, de fato, você vai ter nesse procedimento administrativo estruturado prazos, recursos, toda a lógica do amplo exercício do direito do contraditório e ampla defesa, preservando a competência última da ANEEL. Então, na verdade, o agente vai ter toda essa trajetória e vai saber quais são as regras quando iniciar esse processo administrativo. E a gente também propôs incentivos ao registro duplo flag, ou seja, é um incentivo para que você, assim que fechar seu contrato, informe para a CCE 100% do seu portfólio, sem gerar vínculo jurídico com esse primeiro registro, deixando o que todo mundo pratica hoje na janela de ajuste de contrato, o segundo flag para exercer a vinculação jurídica do contrato. A gente também propõe governança da segurança de mercado, também inspirada nos modelos de B3 e BSM, e a gente também propõe as soluções tecnológicas, toda em criptografia. Eu tenho que ver meu tempo, né? Então, 8 minutos, então, estou dentro. Bom, nesse manual algébrico, que já tinha previsto na parte conceitual da nota técnica 3.1, a gente pede as seguintes informações. Receita decorrente de contratações do mercado regulado. E aqui estão os exemplos dos quais a gente vai solicitar. Exposição das 5 maiores contrapartes de forma individual, considerando as próximas 3 contabilizações do MCP. Esse é um ponto, muitas vezes, não pacífico, mas é um ponto que a gente entende relevantíssimo. Eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. Inclusive, é um ponto que a CCE tem um dever de casa para fazer, conforme consta na nota técnica da ANEEL, para essa segunda fase da consulta pública.
a total disposição vendida ou comprada por tipo de contrato, preço fixo, preço variável, derivativos e negócios médios por supermercado e por tipo de energia de M0 a M6. Importantíssimo esse requisito, esse item, por quê? Porque, antes que alguém pergunte, eu vou tentar já antecipar essa pergunta, a gente não vai fiscalizar derivativos, a gente não quer saber detalhes da sua operação de derivativos, mas a gente quer saber quanto essa operação em reais tem risco. Para que a gente possa calcular, de fato, o FA com a maior acurácia possível, a gente precisa saber, em reais, qual é a sua exposição. Então, por essa razão, a gente pede esse requisito. Recurso e requisito, da mesma maneira, por tipo de contrato, preço fixo, preço variável e derivativos, aberto por meses para o horizonte de M0 a M6 e seu respectivo preço médio. Lembrando que essas informações, a gente não quer preço individual do contrato, o preço é médio, que nesta avaliação no manual algébrico nós estamos respeitando os submercados com seus diferentes preços, e nós estamos usando duas curvas, a da BBCE, que está basicamente vinculada ao mercado sudeste, e uma da Decide, um produto novo da Decide, em que a gente está olhando esses preços de mercado por submercado e por tipo de fonte. Então, essa também é uma grande novidade para que a gente possa, de fato, fazer esse trabalho com números finos, né, com que, de fato, reflita o que está acontecendo nessas operações. E o patrimônio líquido ajustado chama atenção para o líquido ajustado, que o patrimônio líquido aqui, conforme definido no manual algébrico, não é o patrimônio líquido contábil. Não sei se eu estou falando certo, porque eu não sou contadora, mas, enfim, é o patrimônio líquido que represente liquidez, que em até 10 dias úteis você possa transformá-lo em recursos líquidos. E aí tem a definição dele bonitinha lá no manual algébrico. Bom, essas informações solicitadas no manual algébrico, essas informações serão criptografadas e utilizadas no processamento do fator de alavancagem, ou seja, não vamos enxergar a informação de vocês de jeito nenhum. Quando vocês encaminharem essas informações, elas já entram no sistema criptografado. E não tem forma da gente desencriptografar. A gente não consegue fazer isso de volta. Então, vocês podem ficar tranquilos. E nem a gente quer ver também. Se a gente precisar ver, a gente vai usar o nosso processo normal, como a gente hoje já pode. Mas, assim, a gente não tem nenhum prazer de ver também. A gente também quer ter a nossa segurança na operação, que, desta forma, está bom para a gente. Os dados serão recebidos e processados em ambiente de computação confidencial. Vale dizer que a solução tecnológica, a gente tem um painel tecnologia logo mais, e onde a gente pode explorar isso, é uma solução tecnológica mais robusta hoje que a da B3. Todas essas informações virão em nuvem e de criptografia de ponta a ponta, desde a hora que entra até a hora que sai, através de um índice. O time de monitoramento visualiza apenas o EVA, validado e enviado pelo agente e outros indicadores. O que eu quero dizer com isso? Quem vai enviar o FA e quem vai calcular o FA, quem vai dar os inputs dessa fórmula é o próprio agente, não é a CCE. E a CCE só vai ver esse fator de alavancagem depois que o agente vira o seu próprio fator de alavancagem. Então, ele vai fazer o input, ele vai receber um fator de alavancagem que o motor lá de cálculo dessa fórmula do FA está em enclave, está criptografado, vai encaminhar para ele, ele vai enxergar esse FA e ele vai enviar para a CCE. Então, só após o envio do próprio agente é que a CCE vai ver o fator de alavancagem. Nós não veremos o fator de alavancagem antes de vocês. E esses outros indicadores têm muito a ver com o que a gente explicou ali do SA, do ARE, porque esse fator de alavancagem também vai entrar no SAS, no SAS, para que a gente possa, na verdade, ter uma visão complementar com outras análises sistêmicas que nós fazemos no âmbito do monitoramento. E a exposição das 5 maiores contrapartes, aqui a ANEEL pediu para a gente explique o porquê, porque é um outro tema também, às vezes, polêmico. E o que eu quero dizer aqui é que a gente o fator de alavancagem por si só, e a gente vai ver isso no painel de risco mais adiante, não é suficiente para garantir preventivamente que nada acontecerá. Porque eu posso ter 2 agentes com o mesmo fator de alavancagem
E, à medida que um determinado agente escolheu determinadas contrapartes com determinado tipo de perfil, e outro com outra, ou que eu esteja um determinado agente com duas contrapartes, com o mesmo FA, e um outro agente com 10 contrapartes, ele vai ter o risco diluído. Então, o FA por si só não é. Da mesma maneira, a gente está sempre olhando nesse monitoramento prudencial, uma coisa que eu esqueci que é importantíssima, é que a gente não vai tratar todo mundo igual. Não seria razoável nem inteligente que a gente tratasse todo mundo igual. A gente aqui está aplicando o princípio da isonomia, em que a gente vai tratar os diferentes de modo diferente, que a gente vai observar os tipos de operação desses agentes, vai colocar ele, na verdade, em grupos para saber tamanho, tipo de operação, como faz. Então, se você tem um determinado grupo de agentes, por exemplo, e esse grupo de agentes, destoa muito daquele comportamento de agentes da mesma característica, vai chamar atenção. A gente vai tentar entender o que está acontecendo. Então, o FA é muito importante, eu diria que dizer, relevantíssimo, mas ele não é a única análise que é necessária para a gente ter um mercado rígido, com segurança, de mercado de primeiro mundo. Não vou falar aqui para não dar spoiler, mas só um pouquinho, viu, Alan? Cadê o Alan? A gente está acompanhando aí o que aconteceu aí no Silicon Valley Bank, e ontem, acho que todo mundo deve ter visto um pouco do Credit Suisse, o Alan vai falar um pouquinho disso no painel de riscos. Então, a gente não pode, na verdade, achar que qualquer coisa mais ou menos serve, não serve. Bom, em termos de soluções tecnológicas, a gente contratou uma consultoria especializada para a realização de pentest. Para quem não sabe o que é o pentest, que eu também não sabia, eu vou falar de uma maneira bem assim, tranquila, são a contratação dos hackers do bem, para tentar quebrar a segurança do sistema. Então, nós contratamos isso, fizemos isso, porque a preocupação de vocês também é nossa. O processo de criptografia simétrica, RSA, com uso de chave pública e privada. As chaves são guardadas por um módulo de segurança em hardware. Os dados criptografados são armazenados em banco de dados e criptografados. Os dados confidenciais criptografados pelo cliente, antes mesmo de envio a CCE. E os dados são transmitidos através de canal criptografado de comunicação. Então, a gente procurou essa solução bastante robusta para que todos nós aqui nessa sala estejamos tranquilos com a operação do monitoramento prudencial. Bom, em termos do que vem pela frente, né, uma vez encerrada essa segunda fase, publicada a resolução da ANEEL, para que a gente comece a Operação Sombra, a gente tem aqui o primeiro item, eu acho que esse é um ponto bastante relevante, de integração. Na nossa nota técnica 3.1, a gente propunha uma comissão de implementação com o objetivo de aproximar o mercado das novas práticas de monitoramento para contribuições sobre metodologia, validação dos sistemas, subsídios para parâmetros ao longo da Operação Sombra, deixando claro que a liderança dessa comissão é da CCE, mas com uma participação ativa de todos vocês. Essa comissão de implementação, a nossa proposição era que fosse um representante de cada categoria. Então, um de comercialização, um de consumo, um de geração, um de distribuição e um independente. Eu já recebi alguns inputs de algumas associações dizendo, Rose, acho que talvez seja pouco, não pode ser 2 por categoria? Então, eu estou dizendo o seguinte, contribuam, que a nossa contribuição está lá 1. Se vocês entendem que tem que ser 2 por categoria, contribuam na consulta pública que está em aberto. Tá? A avaliação é a avaliação constante de resultados, sem aplicação de sanções para a validação dos parâmetros de cálculo. Então, o que a gente está dizendo aqui? Todo aquele pacote lá de sanções, condutas anômalas, enfim, a gente não vai fazer o Sombra por enquanto. Né? A gente, na verdade, está preocupado em setar a melhor forma possível os parâmetros por um monitoramento prudencial. Então, por enquanto, está todo mundo no café com leite aqui, em termos de aplicação de sanções. O envio é obrigatório pelos agentes para garantir que o período de teste seja realizado com abrangência e confiabilidade. Então, gente, não adianta a gente ter uma operação Sombra se não for sombra para valer. Não pode ser sombra faz de conta. E, nesse ponto, a ANEEL fez uma coisa maravilhosa em que ela estabeleceu lá que quem não enviar os dados na operação Sombra vai ter consequência de suspensão de registro ou operação
ou vai operar por contingência. Então, é importante, no nosso processo educativo, no nosso processo de conscientização, que todos, absolutamente todos, enviem os dados. E aqui, em termos de sistema, é o preenchimento em lote das informações do sistema de computação confidencial, conforme contribuição de mercado. Não sei se vocês lembram, no início da apresentação, estou terminando, Flávia, no início da apresentação, a gente comentou que a gente abriu aquela semana para todo mundo conhecer o nosso sistema e a solução tecnológica, uma semana em janeiro e em fevereiro. Uma das contribuições que a gente recebeu, que a gente já acolheu, foi essa de você poder preencher em lote. Por fim, e eu queria, na verdade, dizer o seguinte, toda essa frente de segurança de mercado foi construída até agora em conjunto com todos vocês. A gente agora vai entrar numa outra fase, numa fase mais madura, numa fase de testar o conceito, de implementar o conceito. E da mesma maneira que a gente chegou até aqui, eu espero que a gente atravesse essa segunda fase nesse mesmo barco, remando junto, com muito diálogo, muita transparência, muita construção, para a gente ter, de fato, um setor elétrico com uma segurança bastante rica e que, na verdade, nos dê essa tranquilidade com a abertura de mercado que é iminente e a gente, para abrir o mercado, tem que ter um setor seguro. Muito obrigada a todos. Bom dia. Queria iniciar parabenizando Rose, Rui, Thalita, CCE pela organização do evento. Muito bonito, auditório cheio. E agradecendo o convite feito à ANEEL para participar. Queria agradecer também a presença de todos. Espero que a gente tenha uma proveitosa manhã e que a gente possa sair daqui entendendo melhor as propostas da CCE e da ANEEL para o monitoramento do mercado. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas. Está prevista a presença do Dr. Elvio, que é o diretor-relator da matéria. Ontem, um pouquinho antes da gente embarcar, porque ele não veio, né, ele mandou uma mensagem dizendo que ele teve um problema na agenda hoje, que não poderia vir. E aí pediu que eu representasse o que, gentilmente, a CCE acatou. Bom, por que monitorar o mercado? Primeiro, porque é uma função legal da ANEEL. A lei de criação da ANEEL já prevê, a 9427, de 1996, já prevê, em seu artigo 2º, que a Agência Nacional de Energia Elétrica tem por finalidade regular a produção, transmissão, comercialização e distribuição de energia elétrica. Regular e fiscalizar a produção, a transmissão, a comercialização e a distribuição de energia elétrica, conforme diretrizes do governo federal. Bom, mas regular a comercialização é um pouco amplo. Então, o artigo 3º da mesma lei diz: são atribuições da ANEEL. E aí é uma sequência de incisos, e lá no 9º diz o seguinte: zelar pela competitividade, ou pela defesa da concorrência, melhor dizendo, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica. Então, esse ponto da lei é bem específico. Ela diz que é uma atribuição da ANEEL zelar pela competitividade e diz como fazer, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica. E o monitoramento já é feito, né? A CCE realiza o monitoramento quando alguém atrasa algum tipo de pagamento ou depósito de alguma garantia financeira. O monitoramento é feito por um período de 6 meses, e até chegar no limite de um possível desligamento, conforme o regramento da ANEEL já posto em atendimento ao dispositivo da lei. O que a gente está tentando nesse processo e querendo fazer é ir um pouco além. É fazer um monitoramento de forma prudencial. É tentar anteceder eventos. Previamente, poder antecipar possíveis defaults no mercado, ou mesmo
a alavancagem de agentes acima de riscos que eles mesmos podem suportar, que vá contra a saúde financeira desses agentes. Então, esse é o nosso objetivo, né? A CCE já, várias vezes, né, em vários seminários, já vi, né, ela explica que nós temos um dos 10 maiores mercados de energia elétrica do mundo, contabilizamos 50 bilhões ao ano, aproximadamente, né, depende do ano, e tem mais de 13 mil associados. Então, é preciso que toda essa operação seja feita com a máxima segurança possível, e o monitoramento prudencial vem nessa direção. Bom, falar um pouco da fase processual que nós estamos. O ano passado, a ANEEL abriu 2 consultas públicas sobre o tema, o diretor Efraim era o relator da matéria, a consulta pública número 10, que tratava das salvaguardas financeiras, e a consulta número 11, que trata do monitoramento do mercado. A ideia inicial da ANEEL e da CCE era conduzir os 2 temas de forma paralela, o monitoramento e as salvaguardas financeiras. Porém, a grande maioria das contribuições recebidas nessa primeira fase das 2 consultas públicas sugeriram o contrário, que a gente fizesse de forma sequencial. A ideia geral dessas contribuições são, né, primeiro, a gente estabelece a regra de monitoramento e, tendo a regra já posta, a gente caminha para o mecanismo de salvaguardas financeiras. Nós atendemos essas contribuições, achamos bem coerentes, razoáveis, né, e assim estamos seguindo. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é, primeiro, tratar só do monitoramento do mercado. Quando a gente tiver formulado, a gente vai passar para a próxima etapa, a etapa sequencial, que é a das garantias, das salvaguardas financeiras, as garantias financeiras. Nesse momento, a gente tem a segunda fase da consulta pública 11, que trata do monitoramento do mercado, no período de recebimento de contribuições. Esse período de recebimento de contribuições vai até o 17 de abril. E eu convido a todos que contribuam. Tá? É uma construção coletiva da CCE, a ANEEL e dos agentes setoriais. Usamos esse conhecimento coletivo distribuído entre todos vocês para que a gente consiga construir o melhor regulamento possível sobre o tema. Então, façam suas contribuições. Vocês conhecem de longa data como a ANEEL trata as contribuições. Todas as contribuições são analisadas de forma individual, com suas justificativas para aceite ou não aceite. Então, nos ajude nesse processo. Falar aqui rapidamente sobre a metodologia, a Rose já explicou um pouco, eu sei que depois a gente vai ter um painel que vai explicar em detalhes. Normalmente, quando eu vou explicar, eu coloco um algoritmo em 4 passos. O primeiro, a gente vai olhar a posição comprada e vendida dos agentes por 7 meses, mês corrente mais 6, avaliar o risco que ele está submetido, verificar o patrimônio líquido, excluindo aqueles elementos de baixa liquidez, como disse a Rose, e, finalmente, calcular o fator de alavancagem, a razão do risco calculado no passo 2 pelo patrimônio líquido, excluindo os elementos de baixa liquidez do passo 3. Nós teremos um painel específico sobre isso, né? E das análises de contribuições, um tema que também foi recorrente e também tem sido em reuniões que a gente recebe os agentes na ANEEL, é sobre a responsabilidade, né, competência da definição dos parâmetros e da metodologia. O monitoramento do mercado é uma atividade típica de regulação, né, que é quando a gente vai tentar corrigir falhas de mercado, que é a razão de existir a regulação no ambiente competitivo. Então, a responsabilidade de definir parâmetros e a própria metodologia é da ANEEL, e de executar é da CCE. Então, o manual prudencial, hoje, né, que está em consulta pública, depois dele, digamos assim, com a agregação das contribuições que virão, deverão ser aprovados pela ANEEL, e conforme a gente vai evoluindo isso no futuro, versão 2, ou 3, ou 4, vai se passando por novas aprovações e novas consultas públicas. A questão de segurança de dados. A realização de monitoramento exige do regulador e da CCE a aquisição de uma série de dados para que as análises possam ser feitas. E a gente sabe, como disse a Rose, que muitos desses dados são restritos, confidenciais, que fazem parte da estratégia de negócio dos agentes. Então, nesse processo de monitoramento do mercado, é necessário que a ANEEL, a CCE e o próprio mercado tenham segurança da inviolabilidade desses dados, ou seja, uma vez eles enviados para a CCE, que eles sejam tratados de uma forma que eles sejam invioláveis, que ninguém tenha acesso. A Rose já mostrou, num resumo, né, do sistema computacional que eles já desenvolveram, né, lógico que pode ter mais aprimoramentos, mas já desenvolveram, eu já tive a oportunidade de vê-lo na CCE, e
ele traz realmente bastante segurança, mas é preciso que também vocês tenham essa segurança. Então, aproveitem essa oportunidade do painel exclusivo sobre o sistema computacional para compreendê-lo e também, se tiver contribuições adicionais, para fazê-lo. Por fim, eu gostaria de falar um pouquinho do período de testes. Antes da metodologia de monitoramento prudencial entrar em regime, né, começar a funcionar, começar a ser uma regra setorial, a gente está prevendo um período de teste, que a gente está chamando de período sombra, de 12 meses. Inicialmente, 12 meses. Né? Esse período sombra, o que a gente quer é analisar o comportamento dos dados e fazer outros tipos de análise para ver se o nosso regramento, que a gente vai propor em regime, realmente está bem calibrado. E aí é extremamente importante que todos aportem os dados de forma correta nesse período de teste. A Rosa mencionou que nós demos uma sugestão lá para dar um enforcement para o aporte dos dados, né? Mas, infelizmente, esse enforcement que a gente está colocando, ele é suficiente para que todos coloquem os dados, mas ele ainda não é suficiente para garantir a qualidade dos dados. E aí é preciso que esses dados sejam colocados de forma correta, todos e com qualidade, sob pena da gente perder essa oportunidade de 12 meses de testar a metodologia, ou chegar após 12 meses com conclusões que não necessariamente representam os níveis de risco que todos os agentes e o mercado está submetido. Então, a gente aqui, a ANEEL, você pede a contribuição de vocês para que nesse período realmente a gente faça valer o teste, né? Que ele seja bem sucedido, e isso depende de todos. Indo aqui para minhas considerações finais, eu gostaria de fazer o convite, né, para que a gente aproveite bem essa manhã, aproveite para entender no painel sobre metodologia, como ela está sendo desenhada, tirar as dúvidas, apresente para entender no painel sobre o sistema computacional, como ele está sendo desenhado, tirar as dúvidas, e que também vocês participem, né, aportem as suas contribuições no espaço de participação pública que a ANEEL oferece, né. Até 17 de abril, a gente vai estar recebendo as contribuições da segunda fase, e ninguém conhece o mercado do que o próprio mercado. Então, traga esse conhecimento para a gente, ajude-nos a gente a fazer a melhor regulação sobre o monitoramento prudencial. Muito obrigado. Obrigado, Colli, pelas suas considerações. Agora a gente já inicia aqui a fase de debates, né, para quem tiver perguntas. Mas, para a gente iniciar aqui, eu queria ouvir o Rodrigo, o vice-presidente do FASE, presidente da Abracel, aqui representando o mercado. Rodrigo, eu queria saber, se você pudesse nos dizer aqui a percepção do mercado, né, em relação a esse projeto, e também como, você, na sua visão, os agentes estão se preparando para essas mudanças. Ok, obrigado, Porangaba. Parabéns, Rose, parabéns, Colli, parabéns, Rui, pela iniciativa. Bom, fazer aqui um destaque, né? Você pontuou bem. Eu estou aqui agora falando como vice-presidente do FASE, tá certo? O FASE reúne 28 associações, né? Muitas delas diretamente e diariamente relacionadas ao setor, mas algumas também que permeiam o setor, relacionadas a segmentos da indústria, como, por exemplo, a indústria de equipamentos eletrônicos, máquinas, etc. e tal. Então, temos uma pluralidade muito grande. Essa pluralidade é muito boa, porque as discussões no FASE acabam ganhando um caráter bastante amplo, e a gente tem ali uma visão muito abrangente da economia, do impacto da energia na economia e das preocupações que diversos setores, 28 setores, têm em relação aos assuntos que nós tratamos no dia a dia. Mas, por outro lado, não permite que o FASE entre no detalhe de muitas discussões, porque o objetivo do FASE, obviamente, é encontrar consenso, né? É encontrar o lugar comum em que as associações, as 28 associações, podem se manifestar e contribuir com os debates que estão em curso. Então, no final, ainda no segundo semestre, na verdade, do ano passado, o FASE, com o apoio da Volts Robotic, do Donato, realizou uma ampla discussão, e foi muito interessante, porque houve uma dinâmica muito rica, envolvendo tecnologia, inclusive, para extrair, né, a pauta do FASE
para a campanha presidencial, portanto, para os próximos 4 anos de governo relacionados ao tema energia elétrica. E segurança de mercado, efetivamente, não faz parte dessa pauta, até porque é um tema muito relacionado muito relacionado ao setor e, propriamente dito, a alguns segmentos de mercado. É um tema muito técnico também. Mas a pauta do FASE fala, e muito amplamente, de modernização, de ampliação da abertura e de atração de investimentos. Então, com certeza, o tema de segurança de mercado contribui para a modernização do setor elétrico, para a ampliação do mercado e para a atração de investimentos. Tá certo? O mercado de energia elétrica é um mercado seguro, tá certo? Nós tivemos recentemente todo o mercado, basicamente, não foi só uma parcela do mercado, mas todo o mercado passou por 2 momentos de estresse muito importantes, que foi a pandemia, um acontecimento global, o mundo inteiro passou por um momento de estresse desconhecido, inédito para essas novas gerações, para todas as gerações que estão aí fazendo as coisas acontecerem, e inesperada, né? E depois, como se não bastasse, essa crise global, e durante o desfecho da crise global, tivemos especificamente no setor elétrico uma crise hídrica, também sem precedentes recentes. E nós todos passamos por esses 2 momentos com resiliência. Entregamos aquilo que tínhamos que entregar, o mercado continuou funcionando da forma sustentável e organizada como tem que funcionar, foram feitos ajustes, mas o mercado passou com louvor por esse momento. Então, a gente precisa enxergar isso. Especificamente, o mercado livre é um mercado novo, é um mercado de 20, 22 anos, 23 anos no Brasil, e que vem evoluindo a cada ano. A cada ano temos um mercado mais maduro, mais preparado, um mercado que encontra as suas próprias soluções, um mercado que define sozinho boas práticas de comportamento, boas práticas na relação e na lida com más práticas, um mercado que sabe tratar os desvios. Nós, na Abracel, temos buscado isso constantemente, mas eu estou aqui falando pelo FASE, vou me policiar para não extrapolar essa fronteira. E aí é interessante, Rose, porque o tema que você está liderando na CCE com muita propriedade, diga-se de passagem, eu estou na associação desde janeiro do ano passado, portanto, já peguei esse tema em andamento, mas sou testemunha dos últimos 14, 15 meses do alto diálogo que a gente teve, não só com a ANEEL, como com a CCE, principalmente com a CCE, porque o assunto até pouco tempo atrás estava muito dentro da CCE. E segurança de mercado, ele envolve processos, regras, boas práticas, benchmarking, mas também envolve uma série de outras coisas do mundo novo, que é a segurança da informação, tecnologia, recursos humanos especializados, atualização constante. Tecnologia é algo absolutamente mutante. E todo o aparato de segurança que envolve a lida com essas informações passa por tecnologia. Então, é um investimento grande que o mercado faz, né? A CCE está se equipando para viver esse novo momento que ela está liderando junto com a ANEEL, né? Com recursos dos agentes, tá certo? Porque ela é suportada pelos agentes, é a casa do mercado, ela existe para os agentes, e os agentes precisam ajudar a construir e a manter a CCE. Então, é muito importante esse investimento todo que vocês estão fazendo, porque segurança da informação também é parte fundamental da segurança de mercado, né? E o mercado financeiro tem sido um proxy muito importante, e a Abracel tem defendido isso também, porque as coisas já existem, já fazem isso em outros mercados, né? Não estamos inventando a roda, né? Estamos aprimorando certas práticas para nos aproximarmos de boas práticas já existentes e que, de certa forma, tratam da mesma coisa.
que é oferecer um mercado mais moderno, mais preparado para receber um volume ainda maior de agentes, tá certo? E continuar atraindo investimentos. Então, isso é muito importante. A gente precisa fortemente, Cole, e aí faço um destaque, você lembra, acho que você estava nessa reunião que a gente teve com o Elvio no final do ano passado, assim que ele foi sorteado como relator, né, enaltecendo a importância desse tema, né, e percebemos nitidamente a sensibilidade do Elvio para atender às nossas preocupações, nossas do mercado como um todo, né, e a gente percebe a celeridade que a ANEEL vem dando a esse tema. Então, isso é muito importante, quero agradecer, dizer que estamos muito confiantes de que, assim como a CCE teve até agora um amplo diálogo com o mercado, a ANEEL também vai ter esse amplo diálogo com o mercado, mesmo porque faz parte da essência do funcionamento da ANEEL, esse amplo diálogo com o mercado, e ela tem feito isso de forma muito bem feita. E não por menos, o FASE agora teve duas oportunidades recentes, ainda esse ano, de se manifestar em prol do agente regulador. Primeiro, contra o PDL das agências reguladoras, não entendemos que é o melhor caminho criar instâncias que arbitrem a regulação. A regulação é do regulador. Isso é fundamental para o funcionamento e para a atração de investimentos da pauta do FASE. Tá certo? Então, a gente se manifestou e foi unânime no FASE, e foi rápido, tá certo? Pelo repúdio a qualquer movimento, em qualquer esfera, do Executivo ou do Legislativo, que prejudique, né, o funcionamento do agente regulador. Ao mesmo tempo, Cole, estamos assim, fomos surpreendidos hoje, ontem, na verdade, à noite, com reformas na ANEEL, né, e que a gente acabou tomando conhecimento pela imprensa, né, e sem que, não ficou claro, pelo menos, para mim, se isso foi planejado ou se isso vazou, tá certo? Mesmo porque a divulgação feita na imprensa não tem nenhum pronunciamento oficial da ANEEL. Então, assim, estamos tentando responder diversas consultas que já estão sendo feitas a nós sobre os objetivos, por exemplo, dessa reestruturação. A que serve, né? Qual é o embasamento, da onde ela partiu, quando ela passa a vigorar. Então, aí fica esse ponto de atenção para que a gente possa, no momento em que a ANEEL vem sendo atacada, que o regulador como um todo vem sendo atacado, importante dizer que o PDL, que eu mencionei, não se restringe à ANEEL, mas todas as agências reguladoras, das quais a ANEEL lidera, com certeza, a ANEEL está na vanguarda da regulação no Brasil, mas isso fragiliza, porque é algo muito relevante e que acho que não está sendo colocado em público com o devido cuidado, e isso gera instabilidade, afasta investimento e não corrobora com a pauta que o FASE vem trabalhando. Outro ponto que nós nos manifestamos fortemente no FASE agora, também em defesa do agente regulador, foi sobre a judicialização do PLD mínimo, né? Tivemos discussões importantes no final do ano passado envolvendo o PLD mínimo, sobretudo relacionadas diretamente à TEL de Itaipu. Houve um incremento muito grande de um ano para outro no valor da TEL de Itaipu, de 24%, o que ensejou a movimentação dos agentes. Nas associações, quando o telefone toca, as associações precisam se movimentar e dar resposta aos associados. A CCE existe para o mercado e as associações existem para os associados. Então, se os associados têm dúvidas, nos cabe responder essas dúvidas da melhor maneira possível. Então, fomos todos investigar o assunto dentro do rito regulatório, interagimos com a ANEEL decidiu, o PLD foi publicado, mas um agente em especial resolveu judicializar e o FASE, muito rapidamente, se manifestou de forma contrária a essa judicialização e, mais uma vez, em defesa do agente regulador. Tá? A gente não tem dúvida que discutir faz parte do jogo, discordar é benéfico e faz parte do jogo, mas vamos discordar nas esferas apropriadas. Vamos tratar os assuntos regulatórios dentro do regulador. Então, essa tem sido, historicamente, a postura do FASE. Rose,
o evento de hoje é muito importante porque você percebe, a CCE chama, a gente vem. Você tem aqui, talvez, 400 pessoas, né? Acho muito interessante o formato que vocês deram, quer dizer, a gente tem aqui agora um painel institucional, um painel que a gente pode dar uma opinião mais ampla sobre o processo em si, mas depois você vai ter um painel sobre tecnologia, você vai ter um painel sobre gestão de risco. Isso é muito bacana, porque reúne na CCE vários públicos que lidam com a CCE no dia a dia e que, muitas vezes, podem estar um pouco distantes da CCE, pelo menos dentro da casa da CCE. Estamos aqui hoje, na casa da CCE. Na verdade, eu descobri que não era exatamente na CCE ontem de noite, graças a Deus, senão eu teria baixado lá na CCE, vim aqui para a FEComércio de última hora. Essa discussão, Rose, quando acontece de forma prévia, é muito importante, né? E vocês fizeram isso no tema de segurança de mercado. Quer dizer, muito mais do que discutir, é discutir antes, né? É ouvir para construir melhor, né? Isso tem sempre estado muito disponível. Isso é uma qualidade que o FASE valoriza demais, e isso é um ambiente que o FASE nunca vai se furtar de contribuir, tá certo? Porque é assim que a gente constrói um mercado melhor. Sobre como é que os agentes estão se preparando, Porangaba, assim, nós temos vários agentes que vão lidar com essa situação nova, né? Os comercializadores estão se preparando de verdade e têm interagido com vocês de verdade. Agora, a gente precisa cuidar para que a maior parte dos agentes, ou seja, os consumidores, possam lidar com essa situação também de forma amigável, amistosa, que eles tenham condições de entregar essas informações, né? A gente tem 13 mil agentes, né, na CCE, mas são 11 mil consumidores, representando, se eu não me engano, 26 mil unidades consumidoras. E eles vão participar desse ambiente, né? Então, eu não sei, sinceramente, como está o preparo disso fora do nosso ambiente, agora, como a Bracel, de comercialização. A gente precisa tratar disso. É muito importante que todo o mercado esteja on board dessa solução, entenda os seus benefícios, consiga entregar e que participe, né, da melhor forma possível dessas discussões, né? Então, assim, uma recomendação que eu poderia fazer como FASE, e isso está sendo feito hoje, quer dizer, uma sugestão para insistir nesse caminho de buscar o diálogo com todos os segmentos de mercado, sobretudo aqueles que estão mais distantes da lida do dia a dia do mercado. E, com certeza, esses agentes são os consumidores, né? Tem muitos consumidores, representados, inclusive, por associações que lidam com o dia a dia do setor elétrico, associações de consumidores para o trato do tema energia elétrica, e certamente estão acompanhando de perto esse assunto. Mas a grande maioria não está nesse ambiente. A grande maioria lida com energia elétrica de forma tangencial, né, comprando um insumo, como compra outros insumos da sua cadeia produtiva. Então, é preciso perceber como é que isso está chegando para esse pessoal. Quer dizer, eles estão percebendo, né? Então, fica aqui esse ponto para a gente investigar, né, e buscar chegar com essa informação, que não é fácil, né? Contem conosco, tá, para atingir esses objetivos, com FASE em geral, com a Bracel também, obviamente, e é difícil, porque é um tema que você viu próprio dentro dos comercializadores, teve muita troca de informações. Foi um momento que a gente teve, apesar do tema fazer parte do nosso planejamento, houve uma fase em que se estava se mostrando os benefícios, a que serve, como vai ser feito, etc. e tal, para a gente que lida com o dia a dia. Para quem está ali de fora, de forma tangencial, isso é um tremendo desafio, e a gente está aí no FASE e na Bracel à disposição. Por fim, o Cole mencionou, a Rose também, o monitoramento prudencial vai entrar numa fase de sombra, né? Quer dizer, tão logo se conclua o processo regulatório na ANEEL, de audiência, consulta, enfim, e o colegiado, né, divulgue, vote, delibere e a coisa passe a vigorar, iniciaremos um período de sombra,
né? A Rose especificou bem, é obrigatório o envio de informação, mas não há penalização para a qualidade da informação. Haverá uma penalidade para quem não enviar a informação. Isso poderá levar alguns agentes a enviar uma informação imprecisa, o que é tão ruim quanto não enviar uma informação. Sobretudo porque o período sombra serve não apenas para afinar o processo interno nas empresas, afinar o processo interno na CCE, a tecnologia, os recursos humanos, etc. e tal, mas servirá também para entender o nível de exposição do mercado e, assim, discutir e calibrar as garantias financeiras. Então, se o período sombra, e todos os agentes vão participar disso, à exceção dos distribuidores, se o período sombra, os agentes não participarem de verdade, esse período vai devolver uma informação que não retrata a foto concreta do mercado. Então, outro desafio que a gente vai ter, e vamos trabalhar nisso juntos, no FASE e com todas as associações, para que o mercado possa participar disso da forma concreta, tá certo? E vamos discutir como a gente pode garantir que isso aconteça, sobretudo nos primeiros meses, no start dessa situação, né? Quem sabe permitir que, se um agente informe no trimestre informações dos últimos, pelo menos no primeiro trimestre ou nos primeiros 4 meses, possa se represar e fornecer, mas só fornecer quando tiver certeza, enfim, tomar alguns cuidados para que o sombra reflita efetivamente a foto do mercado, para que a gente possa, com base nessa foto, dar o próximo passo, que é analisar e verificar a necessidade e o nível de garantias que o mercado precisa. Lembrando que precisamos olhar para esse tema também, diagnosticando com o prudencial e remediando na medida certa, né? Porque o remédio na medida errada, ele prejudica também, ele causa um transtorno e gera custo, né? E que, invariavelmente, vai ser pago pelo agente consumidor, né? Custos no setor elétrico recaem na última ponta, que é o consumidor. Então, a gente precisa, ao final desse processo de sombra, ter uma foto concreta e analisar o diagnóstico para remediar na medida certa, sem gerar custos adicionais, sem gerar sobrecusto excessivo para o mercado e para que a gente possa construir um ambiente ainda melhor para a abertura do mercado para todos os consumidores, tá certo? Que é, como todo mundo diz, algo inevitável, que deve acontecer, mas alguém precisa assinar um papel, né, para que isso aconteça. Então, esse movimento está em linha com a pauta do FAS, de modernização, ampliação do mercado e atração de investimentos, e, portanto, contem conosco para seguir nessa evolução, e o que tiver ao alcance das associações, a gente vai estar de pleno apostos para contribuir. Tá bom? Parabéns. Obrigada, Rodrigo, pelas suas considerações. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas a gente tem 20 minutos, eu não vou tomar o tempo da plateia. Eu não sei se a gente tem perguntas aí. Aqui, ó. Senão, eu endereço aqui. Tem o Max. Está chegando aí o microfone. Bom dia a todos. Max Xavier, presidente da Enel Distribuição São Paulo. Prazer enorme rever vários amigos aqui. E também uma satisfação, né, ver que a plateia está formada majoritariamente por novos roxos. Eu lembro, Rodrigo, quando na Abracel não éramos mais que 6 moicanos, né? Uma época em que a gente tinha que tirar do bolso e bancar a existência dela. Então, assim, o mercado cresceu nesses um pouco mais de 20 anos, as fases heróicas passaram, e é uma satisfação muito grande, além de estar aqui, voltar aqui eu fiz particularmente questão de vir aqui hoje, primeiro por intimidade que tenho com o setor, pois esse tema é muito caro e será cada vez mais importante, não apenas para
o mercado livre de energia, a comercialização de energia, mas para a indústria da energia elétrica como um todo, os seus 5 segmentos: geração, transmissão, distribuição, comercialização, e o 5º segmento, que são os usos finais, aplicações e serviços. A LGPD está aí, veio para ficar, uma legislação robusta, uma agência que foi recentemente instalada e que está se instrumentalizando para fazer cumprir a legislação. E isso se aplica a todos os segmentos da indústria, inclusive, principalmente, a distribuição, onde nós temos milhões de clientes cujos dados, né, e as informações precisam ser resguardadas e preservadas. Então, isso só reforça a importância desse encontro aqui, e que visa não apenas a segurança do dado, mas um conceito mais amplo, que é de segurança de mercado, que, além de segurança do dado, mira a segurança das operações, ou seja, não fragilizar o mercado como um todo por operações que podem fragilizar os agentes, que podem criar passivos muito significativos. E nós temos, ao longo dessas 2 décadas, exemplos, né, muito fortes, claros, contundentes, inclusive alguns deles cujas ações judiciais seguem em curso, né? E, ao longo do tempo, a gente viu um conjunto de ações serem tomadas no sentido do aprimoramento. Mas eu percebo aqui, na excelente apresentação feita pela conselheira Rose, que o enfrentamento ele vem se dando agora de uma maneira mais sistêmica, né, e integrada. Então, quando eu vejo essa apresentação, é auspicioso, né, perceber este caminho, até porque, né, pessoal, não nos iludamos, não existe segurança plena, né? Não existe segurança plena. A única forma disso acontecer no que tange a segurança das operações seria, né, que as operações fossem ex ante lastreadas com recursos pecuniários depositados numa conta, no limite do risco da exposição, do valor em risco, do value at risk. Isso, evidentemente, eliminaria talvez 90% dos agentes aqui presentes, o que não é desejável. Portanto, o caminho tem que ser um caminho mitigatório, como está sendo feito, de uma maneira estruturada, sistêmica, muito profissional. Parabéns à CCE, parabéns pela condução. Agora, eu não vi, tenho a curiosidade, a gente sabe que, né, sempre há algum grau de vulnerabilidade. Sem entrar nos detalhes, eu gostaria de saber qual é o histórico. Talvez o mercado não saiba, né, talvez fosse importante dar transparência a isso. Qual é o histórico que nós temos, de fato, não das operações, porque essas terminam virando ações judiciais e são plenamente conhecidas, mas da questão da segurança de dados. Qual o histórico, por exemplo, dos últimos 12 meses, 24 meses, 36 meses, 5 anos, das tentativas de acesso e de violação, e que percentual disso foi bem sucedido e que percentual foi bloqueado? Esse é um dado que eu acho que poderia e deveria vir a público, estatisticamente, até para que esse público aqui pudesse ter a noção da gravidade do que nós estamos falando. Esse tema, pessoal, de fato, e ele não é apenas exógeno. Uma coisa muito importante que eu alerto aqui, Rui, Rose, Anel, é a questão não apenas dos recursos tecnológicos, mas das ações estruturadas e muito bem estruturadas, como foram colocadas aqui, mas da questão da contra-inteligência. Vocês vão perceber que, em algum momento, pode existir inimigo dentro da trincheira. Tá? Eu vivo experiências e sei que isso é algo que precisa ser objeto do nosso olhar. Tá? Ações de contra-inteligência, porque muitas vezes há inimigos na trincheira. Então, eu senti falta, se vocês puderem trazer aí alguma informação nesse sentido, seria bem-vindo para que a gente pudesse
ter essa ordem de grandeza. Max, obrigada pelas suas palavras. A gente vai ter um evento de tecnologia em que o Lugli, nosso gerente executivo, que trata da segurança, vai falar. Mas eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu não tenho esses dados de cabeça, mas eu acho que ele tem mais ou menos esses números de cabeça. Quebrando o protocolo aqui, Lugli, responde aí objetivamente ao Max, por favor. Bom dia, Max. Bom dia a todos. Né? A CCE recebe, em média, de 8 a 9 ataques por segundo, 3 deles direcionados à infraestrutura. Todos são repelidos. Nos últimos anos, nós não tivemos nenhum tipo de incidente de vazamento de informação ou corrupção da nossa infraestrutura por qualquer tipo de ataque. Tivemos um caso de incidente que ele tentou permear para a nossa infraestrutura, mas foi barrado antes pelos componentes. Como todos sabem, a infraestrutura e a aplicação são construídas por camadas de segurança. Ele foi barrado na primeira tentativa de ataque na camada externa. E é fato que não é só tecnologia, né, que a gente fala, né? A gente também tem os processos e tem as pessoas bem treinadas para poderem combater esse tipo de tentativa de intrusão. 100% seguro ninguém está. Por isso que você tem que criar as barreiras necessárias para evitar que isso aconteça, né, dificultando a vida do invasor. E isso a gente tem conseguido fazer com bastante sucesso nos últimos anos. Muito obrigada. Mas, Max, nesse painel que a gente vai ter o específico, o de tecnologia, a gente vai falar um pouco sobre isso, além da sua pergunta. Então, quem tiver curiosidade e quiser explorar o conhecimento do nosso gerente executivo, Lugli, pode fazê-lo, porque ele é ponta firme. Mais alguma pergunta da plateia? Tudo bem, sou o Alisson da AES. Eu queria fazer uma pergunta para a Rose referente aos 5 maiores clientes, né? Essa definição dos 5 clientes, por que foi 5, não foi 2, não foi 10? E qual a informação será enviada? Será o faturamento de cada cliente, o preço fechado por contrato dos próximos 3 curto prazos? Eu queria entender um pouquinho melhor esse ponto. Posso complementar também? Eu também queria entender um pouco melhor esse ponto. Na verdade, entender o seguinte, a gente vai informar as 5 maiores contrapartes, mas não ficou claro qual é o trato que essa informação vai ter. Como vão lidar com essa informação? Então, por exemplo, vai ter um indicador que demonstra a concentração de um agente em função das contrapartes? Ou as pessoas que lidam com essa informação vão ver quem são as contrapartes, o volume negociado em reais e em megawatt-hora, porque isso é crítico. Saber o preço médio, por exemplo, de um conjunto das 5 maiores contrapartes de um comercializador é uma informação crítica no mercado concorrencial. Então, é indesejável que alguém tenha acesso a essa informação. Mas, se não tiver acesso a essa informação, como vai lidar com ela? Né? Qual é o gatilho que uma análise sobre esse tema vai disparar? Né? Em que direção? Para tomar que providência? Então, assim, não ficou claro para nós qual é o benefício e como essa informação vai ser tratada, lidada, manipulada, divulgada, etc. Você quer responder ou responde? Eu estou de moderadora. Você pode responder. Bom, esse tema é um tema que vai ser um dos objetos do painel de risco específico. A gente vai tratar e vai enfrentar esse tema. Então, eu não quero falar tudo para não estragar o painel da Madalena, que ela vai fazer a apresentação. Mas eu posso dizer que esses dados são individuais, mas não é o preço individual. Então, você vai dar o preço médio daquela contraparte, de quantos contratos você tiver. Como a gente falou, todos os dados entram criptografados. Então, obviamente, lá dentro, a gente vai ter um resultado dessa análise que vai fazer parte da nossa análise ali do ARI. Por que é importante? Eu não vou dar tudo, que senão a Madalena vai brigar comigo. Porque, de novo, o fato de você... O tipo de contraparte que você escolhe. Lembre-se que sua contraparte também está enviando os dados dela, né? Então, a gente sabe que... a gente vai saber o FA de todos os agentes. E quem quiser saber o FA de todos os agentes também vai poder, porque vai ficar lá no site
dos agentes, a gente vai ter um link lá na CCE que vai direcionar para onde você quiser ir. Mas lembre-se que o tipo de contraparte que você elege pode representar maior ou menor risco para a sua estratégia comercial. E a quantidade, e respondendo ao Alisson também, desculpa, Alisson, e a quantidade de diluição da sua estratégia comercial também. Então, assim, a gente escolheu 5 contrapartes porque a gente achou que 2 eram insignificantes e 10 vocês iam ficar, talvez, mais desconfortáveis. Então, a gente achou que a gente está começando da mesma maneira que a gente queria 12 meses de monitoramento prudencial, e não foi possível. Então, a gente conseguiu conciliar para 6 meses. Então, a gente entende que 5 contrapartes relevantes para a gente iniciar essa nova fase de operação era o suficiente. Eu não queria explorar muito aqui, porque eu acho que esse vai ser um dos principais pontos que vão ser explorados no painel de risco. Aí, se eu for descer muito fundo a pergunta do Alisson, de fato, eu vou prejudicar alguns slides da apresentação da Madalena e depois o debate. Mas a gente não vai, em tese, querer ver individual, e isso entra aqui fotografado como todas as informações que vocês encaminharão. Tá? Próxima pergunta. Aqui é a Nayara da CPFL. Eu fiquei com uma dúvida ali referente ao patrimônio líquido dos clientes geridos, né, dos representados. Hoje, a gente tem algumas dificuldades em conseguir informações desses clientes, e ainda mais com a LGPD, como que a CCE vê isso, a ANEEL vê essa questão de como a gente vai ter acesso e trazer essas informações mensais para os nossos clientes geridos? Eu vou só pedir licença para essa pergunta, para a gente poder tratar no painel seguinte, porque a gente tem 5 minutos para terminar esse. Mas, em linhas gerais, assim, só antecipando um pouco a resposta, a gente está falando o patrimônio líquido já é um dado público, né? O patrimônio líquido das empresas, especialmente o balanço que decorre do balanço auditado. Mas a gente vai detalhar isso no próximo painel, então, eu só peço para a gente ir para a próxima pergunta, para a gente poder aproveitar aqui as informações institucionais aqui ainda nesse painel. Mais alguém? Então, eu vou aproveitar, Cole, que a gente tem 5 minutos aqui. Eu queria saber do regulador qual que é a expectativa aí da ANEEL, né, de timing, de tempo, depois do fechamento dessa CP, para a gente poder finalmente iniciar o período sombra. Ok, Madalena, obrigado. Essa é uma pergunta recorrente toda vez que a gente abre uma consulta pública. E é de difícil resposta, né? A gente não sabe a quantidade de contribuições que irão vir. Se vier nem a qualidade, né? Porque se vier várias contribuições, mas todas no mesmo sentido, parece que a gente está no caminho bom. É mais fácil decidir e mais rápido. Agora, se vier contribuições com 2 posições bem opostas, aí a gente tem que se debruçar melhor para ver, olha, parece que aqui a gente tem alguma interpretação diferente e que talvez mereça uma reflexão melhor. Então, essa é uma pergunta objetiva, mas que não é fácil de ter uma resposta objetiva, porque depende muito do que virá, sabe? A nossa intenção é continuar realizando o processo na forma, assim, não vou dizer séria, mas na forma do tempo que ele precisa ter, né? Mas isso depende muito do que vai chegar para a nossa análise, né? Para nós e para vocês também, né? Porque, de repente, vem uma contribuição e fala, poxa, a gente não tinha pensado... A Rose mostrou um histórico que várias vezes nós tivemos que voltar para a prancheta, né? Então, de repente, chega uma dessa maneira que a gente precisa voltar novamente, aí demora mais. Mas, de repente, não. Falou, olha, o caminho é esse mesmo, a nossa dúvida é essa, a gente consegue tratar rapidamente e fluir mais rápido. Novamente, é uma pergunta objetiva, mas a resposta não é simples, porque depende de fatores externos. Rapidamente, Madalena, você passou aqui a palavra para mim. Rodrigo, você fez várias menções à ANEEL, eu queria primeiro agradecer, realmente o FAS tem trabalhado realmente para garantir a nossa autonomia de decisória, para garantir que decisões sobre regulação sejam tomadas na ANEEL. A gente sabe, tem essa emenda a uma medida provisória, a medida provisória original é uma medida provisória que normalmente acontece quando a troca de governo, uma reorganização do Poder Executivo, né?
E, de forma alguma, a agência reguladora passa por reorganização do Poder Executivo, que é um órgão de Estado, né? Mas, dentro dessa medida provisória, foi proposta uma emenda que, de uma forma geral e simplificada, tira o poder normativo das agências. Toda norma tem que passar por uma espécie de conselho. E não só da ANEEL, tira, como disse o Rodrigo, de todas as agências reguladoras, ANEEL, Anvisa, Anatel, enfim, de todas. E, na nossa visão, é um retrocesso de anos de conquistas que todos os setores regulados de infraestrutura tiveram nesse período. Se hoje a gente tem bastante investimento aportado de forma segura, especialmente num setor de capital intensivo como o nosso, um pouco disso, ou grande parte, é porque os investidores acreditam que os contratos vão ser respeitados até o final. E iniciativas dessa maneira enfraquecem essa certeza que os investidores têm de respeitar o contrato. Então, a gente agradece ao FAS por essa manifestação. É importante não só para a ANEEL, mas para todos, para as 28 associações que fazem parte do FAS e para todos os associados que estão embaixo das associações. Então, fica nosso realmente agradecimento. E também dos PDLs. Nós temos 3 projetos de decreto legislativo que visam sustar resoluções da ANEEL. Um projeto de decreto legislativo visa sustar a resolução que trata do sinal locacional, uma competência que é regulatória, deve-se pagar menos pelo uso da rede quem usa menos a rede, deve-se pagar mais pelo uso da rede quem usa mais a rede. Isso é regulatório em qualquer lugar do mundo, não é político, não é ilegal, não é nada, faz parte da nossa atribuição, mas tem um projeto de decreto legislativo que quer, isso foi feito com ampla participação, foram 200 dias de aberto para consulta pública em 3 fases, ou seja, não foi por falta de oportunidade de ter contribuições e a gente se debruçar sobre o tema, né? E outros 2 projetos de decreto legislativo visam suspender a resolução de geração distribuída que foi recentemente publicada. Também, após processo de consulta pública, um voto enorme, o relator foi o Elvio, aliás, nos 2 casos, e não vemos que cometemos qualquer ação que esteja fora da competência regulatória da ANEEL, tá? Nos 2 casos. Então, é muito importante que a discussão regulatória fique dentro do regulador, porque senão a gente começa a colocar um risco no setor que o setor não tem. Tá? E aí, rapidamente, também você mencionou, está acabando o tempo, Madalena acabou de ficar bravo comigo, mas só para responder, a reestruturação da ANEEL é algo que estava sendo tratado internamente ainda. Os líderes souberam disso essa semana. Ontem foi soltado um comunicado interno, mas a gente sabe que hoje em dia é um comunicado interno para um lugar que tem 700, 800 funcionários, a chance desse comunicado interno virar externo é realmente grande, tá? Então, foi isso que aconteceu. Obrigado, Colin. Se a gente não tem mais nenhuma pergunta da plateia, eu vou passar a última aqui para a Rose. Rose, eu queria que você comentasse aqui um pouquinho a preocupação da CCE com a gestão de toda a informação, não só no âmbito da tecnologia. Bom, fora a questão da tecnologia, não sei se vocês lembram que na nossa nota técnica 3.1 tem a governança da segurança de mercado. O que é isso? A gente tem um estudo interno, a gente passou esse estudo pelo Conselho. Logo, logo, a gente vai fazer um roadshow com todas as associações, mostrando como é que vai ser essa governança, esse funcionamento. Mas a ideia é muito semelhante ao que acontece na BSM e na BBCE. Você tem um conselheiro destacado, que é responsável pela segurança, prestando contas, obviamente, ao Conselho de Administração, e uma equipe também destacada em função da delicadeza e da importância do tema. Então, eu não queria, na verdade, falar esse tema aqui, porque a gente vai passar por todas as associações, explicando como é a estrutura, qual foi o benchmarking que a gente fez, por que a gente está propondo essa alteração. Da mesma maneira, e aí eu posso assegurar a vocês, que a gente tratou até aqui o tema, com muito debate, muita discussão, esse mesmo tema da governança, da segurança de mercado, não voltada para a solução tecnológica, mas para a operação da Câmara, a gente também vai iniciar esse roadshow com todas as associações. A Flávia, que está aqui nos assistindo, já está com essa encomenda de agendar esses encontros, para que a gente, de fato, possa apresentar e colher contribuições.
Mas é o seguinte, esse tema não está esquecido e a gente também está cuidando dele. Eu acho que é esse o principal recado. Bom, gente, a gente chegou aqui no final do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. O auditório está realmente lotado. Agradecer os painelistas e convidá-los para os próximos painéis, que aí sim a gente vai ter debates mais técnicos. Não está esquecida nem ignorada a sua pergunta, a gente já trata ela daqui a pouco, tá bom? Obrigada, gente. Bom, obrigada a todos. E eu queria só fazer um lembrete que a pesquisa de satisfação dos agentes está nos últimos dias. E o prazo para responder se encerra amanhã, sexta-feira, tá? E é muito importante contar com a participação de todos vocês, e o link está aí na tela. E gostaria de informá-los também que agora a gente vai ter um intervalo. Às 11 horas teremos 2 painéis simultâneos. Um sobre metodologia de risco, que acontece nesta sala, e o outro sobre a vertente tecnológica com foco na plataforma de monitoramento prudencial, que vai ser realizada na sala aqui ao lado, tá? Obrigada. Agora vamos tirar uma foto.